Olá pessoal, muito bom dia a você que está comigo nesta oração da manhã, onde Deus está presente. Pode ter certeza no teu coração que Deus está aqui nesse ambiente onde eu estou e aí nesse ambiente onde você está também. Se você se reúne com Deus, se você busca a presença de Deus, se você procura encontrá-lo, Ele estará presente. Ele estará presente. Nessa manhã eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me direcionou e colocou ao meu coração, que é sobre toda aquela dificuldade que nós passamos, sobre tudo aquilo que nós enfrentamos. Nós precisamos descansar o nosso coração em Deus. Mesmo que as pessoas olhem para você e te julguem errado, ou te julguem sem saber, ou até te coloquem em posições que não é para você, impõe algo a você que você sabe que não é seu. Julgam você de forma errada. Descanse o teu coração, porque Deus está cuidando de você. Você não precisa ser exaltado pelos homens. Você não precisa ser exaltado pelos homens. Quem te dá direção, quem te coloca no lugar correto é o Senhor. Não importa onde você se encontra nesta manhã, quem te coloca na posição correta é o Senhor. Então busque o Senhor. Busque nas pequenas coisas fazer a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz que se nós honrarmos a Ele nas pequenas coisas, Ele nos honrará nas grandes. Então honre ao Senhor no que você tem na sua mão. Honre ao Senhor no que Ele já te deu, no que Ele já te colocou. Honre ao Senhor com a sua casa, honre ao Senhor com a sua família, honre ao Senhor com o seu trabalho e no seu lugar de trabalho. Aonde você for, aonde você estiver, honre ao Senhor, porque da mesma forma Ele te honrará. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus. Gostaria de ler todo o texto, mas 1 Samuel 16, do 10 ao 13, eu quero compartilhar com você. Por mim, eu lia o 16 inteiro com você, porque a história é linda, é maravilhosa, fala fortemente ao nosso coração, fala ali sobre a unção de Davi, quando Samuel unge Davi. Mas eu quero compartilhar com você aquilo que especificamente o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração para eu revelar a você e te trazer paz nessa manhã, te trazer descanso, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele nos dá a direção, ele nos traz paz, nos dá descanso. Ele nos traz ferramentas de como nós devemos enfrentar os nossos gigantes, de como nós devemos andar no nosso dia a dia para avançarmos em direção ao alvo e termos e obtermos a vida eterna. Antes de ler esse texto, eu quero orar com você e quero pedir ao Espírito Santo que ele venha falar conosco, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nesta manhã eu te peço que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais, assim como nossos ouvidos físicos. E também, Senhor amado, aguça todos os nossos sentidos para que nós venhamos compreender a Tua voz, para que nós venhamos entender aquilo que Tu queres falar conosco. Pai, muitas vezes nós estamos aflitos e não conseguimos prestar atenção na Tua voz, mas Tu não te cansa de falar conosco. Então, Senhor amado, que toda aflição se desfaça, todo medo se desfaça, toda dúvida se desfaça. No nome de Jesus, nós determinamos, pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, que nós somos a habitação do Teu Espírito. E que a Tua presença, Senhor, ela mais importa para nós do que qualquer outra coisa. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos entender aquilo que Tu tens para nós queremos seguir a Tua direção. Então fala conosco, Espírito Santo, bloqueando toda artimanha e toda armadilha do inimigo. Todo o projeto do inimigo traçado contra nós e a nossa família, nós neutralizamos agora pelo poder do nome de Jesus. E damos liberdade a Ti, Senhor, a falar conosco, a agir nas nossas vidas, a nos conduzir, no nome de Jesus, e a nos corrigir se for necessário. Em nome de Jesus. Amém. Querido Samuel, 1 Samuel 16 fala então sobre a unção de Davi a rei. Davi, a palavra de Deus diz que ele era um menino e ele foi escolhido por Deus. Deus falou para Samuel ir ao encontro de Jessé, pai de Davi.
Deus disse a Samuel: pega uma vasilha com óleo, vai até Belém, porque você vai ungir um rei. Eu me desagradei de Saul, eu retirei o meu espírito de Saul e eu quero ungir um rei. Só que Samuel, ele não sabia quem iria ser ungido rei. Ele não sabia quem era o rei. Deus disse para ele ir até Belém. E Deus disse para ele que enviaria ele até Jessé. Então Samuel saberia que era da casa de Jessé que sairia o rei. Ele não sabia que era Jessé ou um dos seus filhos. Deus não disse que seria Jessé. Então, pela sabedoria de Samuel, ele foi. Ele simplesmente tomou a decisão de ouvir a voz de Deus sem questionar Deus qual deles vai ser, ele apenas foi. Ele só pediu a instrução de Deus para que Saul não descobrisse. Então Deus deu a direção de como ele deveria chegar na cidade e com o que ele deveria chegar na cidade. Então quando ele chega em Belém, ele escolhe a família de Jessé para sacrificar um cordeiro e então prestar culto ao Senhor. Como era de costume, quando ele chegava em uma cidade, ele fazia isso porque ele era o profeta. Ele escolhia uma família e essa família cultuava o Senhor. Só que quando ele entra na casa de Jessé, automaticamente ele vê o primeiro filho e olha a sua aparência, olha a força daquele homem, olha a beleza daquele homem e naquele momento ele pensa: este é o novo rei. Mas o Senhor diz a Samuel: acalme o teu coração, não será este o rei. Então Jessé traz mais um filho, traz outro filho, nenhum deles era o rei. Ao ponto que Deus diz a Samuel que o Senhor, no versículo 7 diz: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então se acabaram os filhos de Jessé. E a palavra de Deus diz no versículo 10: Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu deles nenhum. Não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e o unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na sua presença, na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou a Ramá. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele fala fortemente aos nossos corações com esse texto. E eu quero compartilhar isso com você. Pode ser que você tenha passado ou está passando por momentos de tribulação na tua vida, de dificuldade, de momentos que as pessoas te menosprezam, que pessoas não te dão o valor devido. Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas, enquanto seus irmãos eram homens guerreiros, homens fortes, homens preparados de batalha, mas Davi não tinha sido preparado para a batalha. Davi não estava na sua casa enquanto o profeta estava lá. Num momento de maior honra para aquela família, que era o profeta estar na sua casa, o homem de Deus, o representante de Deus estar na casa, no maior momento de honra para aquela família, Davi não estava. Davi sequer foi chamado para aquele momento. Imagine o que possa ter passado pela cabeça de Davi quando ele descobriu que o profeta estava na sua casa. Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas, apacentando as ovelhas do seu pai.
Ele nem sabia o que se passava, mas quando mandaram chamar Davi, certamente ele ficou sabendo que o profeta estava na sua casa. Pode ser que a dificuldade veio na mente dele dizendo: por que não te chamaram antes? Você está vendo, você é um excluído, você não tem valor, a sua família não te valoriza, aqueles que estão contigo não te dão o devido valor. Eu, se fosse você, não iria. Mostra para eles quem tu é, que tu não vai. Deixa eles esperando. Isso não é um tipo de coisas que vem na sua cabeça muitas vezes? Ou vinham na sua cabeça? Sabe, muitas vezes ataques vêm na nossa mente dizendo que nós não devemos enfrentar as situações, nós devemos ficar paralisados ou enfrentar da forma errada. Vá lá, discuta. Pague na mesma moeda. Dê o troco. Só que Davi sabia quem ele era em Deus. Davi sabia o papel dele, ele sabia quem ele era. Então Davi foi até a sua casa. E quando ele entra, o profeta o está esperando. Sabe, a palavra de Deus está dizendo aqui que o profeta não estava esperando, naquele momento, outra pessoa a não ser o rei de Israel. Mas o que mais chama a atenção nesse texto é que Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, ele não está aqui. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Sabe, aquela pessoa que estava excluída lá no campo não foi chamada enquanto o momento de maior alegria na sua casa estava acontecendo, que o profeta estava lá. Ele não foi lembrado. Era um momento de maior alegria, mas não lembraram de Davi. Eu quero te dizer nessa manhã que pode ser que todos se esqueçam. A palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta. Todavia eu não me esquecerei de ti. Sabe, e essa palavra é confirmada com Davi, dizendo que todos esqueceram de Davi, mas Deus não se esqueceu. Samuel tinha uma missão. A missão era ungir o rei. Foi apresentado 7 homens para ele. Nenhum deles era o rei. Agora, quando ele ouviu falar que ainda existia mais um, o caçula, o desprezado, aquele que está lá cuidando das ovelhas, ele não tem necessidade de estar aqui, não precisa ele estar aqui. Esses aqui já estão bons o suficiente. Ele declara: manda chamar. Mande alguém ir lá chamar ele, porque nós não vamos sentar para comer enquanto ele não chegar. Em outras palavras, Samuel estava dizendo: aquele que está sendo desprezado, que está sendo humilhado, Deus está colocando em posição de destaque. Você não está entendendo, Jessé. A sua família está sendo honrada por causa daquele que está lá em posição de cuidar das ovelhas, em posição que vocês não estão dando valor. Eu quero te dizer nesta manhã que quando Deus quer levantar alguém, simplesmente ele decide e levanta. Eu e você não precisamos ser levantados por homens. Se nós formos levantados por Deus, é o que importa. Agora, para eu e você sermos considerados alguém diante de Deus, nós precisamos realmente buscar ser alguém diante de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que busca ser o maior, que seja o menor. Aquele que busca ser o primeiro, que seja o último. Davi estava lá esquecido. Mas Samuel disse: não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar, porque ele é o rei. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unge. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos.
E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele quer habitar dentro de você. Ele quer habitar dentro de nós. Ele quer se apoderar. Se apoderar é habitar em nós. Sabe por quê? Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus se apoderou de Davi? Pelo seu coração puro. Os ataques poderiam até vir na sua mente, mas ele neutralizou os ataques, porque ele foi à presença do profeta. Ele não sabia o que iria acontecer, mas Deus o exaltou. Sabe, Davi foi o homem considerado segundo o coração de Deus, conforme o coração de Deus, semelhante ao coração de Deus, pela sua bondade, porque ele buscava o Senhor. Mesmo quando ele errou, ele se arrependeu e seguiu buscando ao Senhor. Ele colocava tudo diante do Senhor. Tudo diante do Senhor. Deus não ungiu Davi por causa da sua aparência, por mais que a palavra de Deus diz que ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Deus não ungiu pela sua boa aparência, porque os seus irmãos também eram belos, segundo a palavra de Deus. Ele não ungiu pela aparência. Deus o ungiu por causa do coração de Davi. Nessa manhã eu quero te dizer que o meu coração e o teu coração precisa ser segundo o coração de Deus. O exemplo está aqui, declarado, Davi. E nós precisamos seguir esse exemplo, porque o meu coração e o teu coração precisa ser conforme o coração de Davi para ser segundo o coração de Deus. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Sabe, o meu caráter e o teu caráter precisam ser forjados, precisam ser mudados, precisam ser transformados, para que nós sejamos parecidos com Cristo, para que eu e você, mesmo humilhados, mesmo massacrados, mesmo perseguidos, venhamos encontrar o Senhor e Ele se apodere de nós, assim como se apoderou de Davi. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus era com Davi a todo instante. Davi foi o homem que sozinho matava milhares. Ele era um homem guerreiro, ele era um homem de destaque. Todas as suas histórias são histórias que exaltam o reino de Israel, que exaltam o reino de Deus, porque todo o texto, toda a palavra de Deus onde fala de Davi, fala que Davi cumpriu o que o Senhor determinara. Davi seguia as orientações de Deus. E Davi foi tão bem sucedido. Davi foi bem sucedido em tudo que fez, porque ele seguia a vontade do Senhor. O momento que ele errou foi o momento que ele se afastou de Deus. Mas Davi se foi considerado depois disso, segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu. Sabe, o erro não pode te parar, não pode te neutralizar. Não pode te neutralizar. Ele só neutraliza a mim e a você se não há arrependimento. Mas lembre-se, você pode ter sido esquecido por todos, mas jamais foi esquecido por Deus. Deus te vê. Deus conhece e te chama pelo nome, porque Ele te vê. Eu quero orar com você nessa manhã. Você que tem o seu pedido de oração pode colocar aqui nos comentários. Eu quero orar por você. Quero declarar graça sobre você. Quero derramar o amor de Cristo sobre a tua vida. E tenha certeza que o Senhor estará cuidando de você. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nessa manhã eu quero derramar amor sobre estas vidas que estão comigo nesta oração. No nome de Jesus, Pai. Declaramos a paz de Cristo habitando, Senhor, reinando. Pai, no nome de Jesus, diante dessa visão que o Senhor está me dando neste momento, Pai, eu cancelo todo o enredo do inimigo contra estas vidas que estão comigo nessa oração. Toda malha, toda artimanha, todo ataque, Senhor amado, nós neutralizamos pelo poder do nome de Jesus. Declaro, Senhor amado, que todo ataque na mente que tenta envolver estas vidas, para que eles não saiam do lugar onde eles estão, para que eles fiquem paralisados e não avancem em Ti.
Nós determinamos por terra toda ação do inimigo, neutralizamos toda ação do inimigo. Eu declaro amor sobre a vida deles, declaro a paz de Cristo sobre a vida deles, esperança da glória, Senhor, que és tu, sobre cada lar, sobre cada família. No nome de Jesus, Pai amado, que todo pensamento que trazia desistência, todo pensamento que trazia choro, trazia lamento para esses lares, Pai, nós repreendemos, nós neutralizamos pelo poder do nome de Jesus. Todo ataque, Senhor amado, contra as famílias, nós neutralizamos pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toda falta de amor seja neutralizada e que o teu amor, que lança fora todo medo, esteja com todos e permaneça com todos, no nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida de cada um e te peço que teu Espírito Santo venha se apoderar de nós, assim como se apoderou de Davi, e permaneça em nós, assim como permaneceu em Davi. No nome de Jesus. Nós te agradecemos e abençoamos esse dia, para que seja teu esse dia, em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe no nome de Jesus, que o teu dia seja um dia próspero, abençoado, cheio do poder de Deus. Você que pode, compartilha com o máximo de pessoas, para que vidas recebam de Deus nesta manhã, nesse dia, sejam cheios da presença de Cristo. Que Deus te abençoe. Até mais.